Bom, ela vai falar também da hegemonia, né, que é o fenômeno da conservação da validade das ideias e valores dos dominantes, mesmo quando se percebe a dominação. Né? Isso é o que Gramsci denomina de hegemonia. Então, ela vai dizer, uma classe hegemônica não só porque detém a propriedade dos meios de produção e o poder do Estado, isto é, o controle jurídico, político e policial da sociedade, mas ela é hegemônica porque suas ideias e valores são dominantes e mantidos pelos dominados, até mesmo quando lutam contra essa dominação. Então, que a crise da hegemonia ocorre quando, além da crise econômica e política, né, existe uma crise econômica e política, além dela, que afeta os dirigentes, há uma crise de ideias e valores dominantes, fazendo com que toda a sociedade, na qualidade de não dirigente, recuse a totalidade da forma de dominação existente. Né? O Gramsci vai explicar, né, que o surgimento do fascismo na Itália, depois a gente sabe o surgimento do nazismo também na Alemanha, surge a partir de uma crise de hegemonia. Então, tem alguns exemplos desses na história, né, dessas ideologias do século XX, né, a ideologia fascista nos anos 30 e 40, né, na Itália, com Benito Mussolini, Il Duce. Só o que é do país tem valor, né, as ideias principais dele. Só o que é da Itália tem valor, fortalecimento das forças armadas e do potencial bélico. Gente, sem esquecer que a indústria bélica é uma indústria mais poderosa, uma das indústrias mais poderosas do mundo. Né? Projetos de expansão territorial por guerras, é o que a Rússia faz desde sempre. Né? Projetos nacionalistas. O nazismo de Adolf Hitler na Alemanha, extermínio de judeus para a purificação da raça. Eu vou colocar uma apresentação em PowerPoint para vocês e vou colocar algumas coisas que eu vi na Alemanha sobre o nazismo. Né? Portugal, o salazarismo, né? Espanha, o franquismo. Né? No salazarismo, em 1910, havia a queda da monarquia e foi implantada a república. Havia problemas econômicos e instabilidade política por causa do envolvimento de Portugal na Primeira Guerra. Na década de 20, o discurso conservador e autoritário, né, surge, né, parecia como a saída para os problemas portugueses. Né. Em 1926 acontece um golpe de Estado por militares conservadores e tem início uma ditadura nacional. Em 28, o Salazar é nomeado para a chefia do Ministério das Finanças. Em 33, ele assume o cargo do presidente do Conselho dos Ministros e inicia a longa ditadura salazarista que recebeu o nome de Estado Novo. Né? A ditadura só se encerraria na Revolução dos Cravos em 1974. A ideologia do salazarismo é inspirada no fascismo italiano, no integralismo lusitano e na doutrina social da Igreja. Né? As principais características: nacionalismo, tradicionalismo, corporativismo, autoritarismo, antidemocracia, colonialismo, anticomunismo e antiparlamentarismo. Os sindicatos e greves foram proibidos, os partidos políticos extintos e o modelo unipartidário instituiu a União Nacional e a Igreja Católica ficou isenta de pagar impostos e garantiu seu espaço na educação pública. Igreja tomando conta de Estado, igrejas dominando estados. Vejam que perigo. Repressão. Em todos os regimes totalitários, o Estado constrói aparelhos repressivos para controlar a população.
Censura os meios de comunicação, proibindo divulgações de modernidades, por exemplo. Apreensão de livros e publicações considerados subversivos. Polícias políticas costumam ser responsáveis por torturas e prisões que encerram os adversários políticos em colônias penais quando não são executados. No franquismo, na década de 30, a Espanha também passou por uma guerra civil muito intensa, né? Mais de 1 milhão de pessoas morreu nos conflitos, e em 39 um grupo nacionalista vence os combates e põe no poder o generalíssimo Franco, né? Que inicia um regime ditatorial que demoraria de 39 a 76 do século passado, e defendia a consolidação da autoridade do governo, a limitação das liberdades individuais, como a da imprensa, e a reforma da organização administrativa e do ensino. Tentava atacar o rotativismo partidário, começou como um movimento de esquerda, passando à direita sob forma da ditadura. Suas bases eram definidas pelo catolicismo e o anticomunismo. Então, de novo, uma igreja se metendo no Estado. Não é que a igreja não seja boa, gente. É que a igreja, o Estado tem que ser leigo. O Estado não pode ser, até porque a gente está vendo que tem um Deus para cada igreja, né? Eu tenho visto isso. Tem um Deus para cada um. Então, eles usavam, né, os mesmos slogans, né? Vou colocar aí umas fotos, né, do salazarismo, do franquismo, do Talibã, que também é religiosa, né? Então, que deixa, né, as suas lições, né? Bom, xenofobia, né, que também que a gente tem visto, né, a xenofobia, essa herança xenofóbica, né, aversão ao estrangeiro, né? Então, a xenofobia também é uma herança do nacionalismo de regimes totalitários, muito presente na Europa, nos Estados Unidos, que vocês viram o que tem feito com os estrangeiros, né? Especialmente os países colonizadores que não assumem sua responsabilidade histórica com os países que colonizaram e que desestabilizaram. A Europa se meteu a colonizar e muitos desses países da África vão para a Europa e são, essas pessoas são absolutamente rejeitadas. Então, assim, em todas essas histórias são comuns as cortinas de fumaça que esses líderes autoritários usam, né? Em 1700, a Catarina Grande, que casa com o neto do Pedro Grande, que era um conquistador de territórios, vocês viram, né? A Rússia, aquele caldeirão de repúblicas que foram dominadas, né? E a Catarina era considerada usurpadora, era considerada uma impostora, porque ela era alemã, ela não era russa, e ela casam ela com Paulo, neto do Pedro Grande. E ela é odiada. O que ela faz? Ela mata o marido, ela tem 12 amantes, ela começa a anexar territórios, né? Então, ela cria uma cortina de fumaça, ela vira Catarina a Grande, né? Depois de ser Catarina a usurpadora, ela vira Catarina a Grande, porque ela anexa territórios e tudo que ela faz é perdoado, né? O que a gente está vendo com o Putin e a Ucrânia, o Putin está lá, vai ficar 24 anos, vai ficar 30 anos no poder, anexando territórios, e as pessoas se sentem grandiosas porque o inimigo está fora, né? O inimigo não está dentro. A gente viu isso com Cristina Kirchner nas Malvinas também, sabe? Elege um inimigo externo para conseguir hegemonia em torno de si. Então, a gente pode, para finalizar, pensar em o que torna essa, né, ideologia
possível, né? Nos exemplos cotidianos, né? É a alienação que torna a ideologia objetivamente possível, né? As condições reais de existência em que os homens vivem, a origem da vida social são atribuídas a forças ignoradas como deuses, natureza, razão, estado ou destino. Né? A naturalização da pobreza, né? Os pobres são pobres porque Deus quis assim, né? É natural que o pobre seja pobre, ele foi determinado pela natureza, por Deus, pela sina ou pelo destino, sempre foi assim, isso não pode mudar. Né? Filho de pobre morre mesmo, eles têm muitos. Né? É pobre porque não trabalha ou porque não aproveita as oportunidades. Alguém parou para pensar nas oportunidades, né? Desde a educação? Então, o Leontiev fala lá naquele capítulo que a gente viu, né? Essa desigualdade entre os homens não provém, no capítulo Homem e a Cultura, essa desigualdade entre os homens não provém de suas diferenças biológicas naturais. Ela é o produto da desigualdade econômica, da desigualdade de classes e da diversidade consecutiva das suas relações com as aquisições que encarnam todas as aptidões e faculdades da natureza humana formados no decurso de um processo sócio-histórico. Então, as próprias ciências sociais foram construídas pela ordem socioeconômica que substituiu o feudalismo e que tem no liberalismo sua matriz de pensamento. Entre elas, a psicologia social, que se apresentava na década de 50 como ramo da psicologia que contribuiria para resolver os grandes problemas da humanidade, apenas subsidiava a opressão, a manipulação política e a manutenção do status quo. Há muitos livros que contam essa história inicial da psicologia com esse compromisso com as elites. Felizmente, isso vem mudando. No trabalho, na educação, nos conceitos de identidade, né? Então, subjacente ao conhecimento construído pela psicologia estava essa ideologia do pensamento liberal como forma de representar o mundo, os homens e suas relações na perspectiva de uma determinada classe social. Né? Os manuais da psicologia caracterizavam as crianças das parcelas pobres da população como indisciplinadas, desnutridas, carentes afetiva e culturalmente e deficientes intelectualmente, sem se dar em conta dos determinantes histórico-culturais dessas mesmas características. Então, a psicologia tomava a carência material como um dado ou variável da situação e não como algo produzido pelas relações entre os homens. Alberto Merani, em seu livro Psicologia e Alienação, fala da psicologia da eficiência que floresceu no regime industrial e que continua por muitos anos, né, vinculada ao sistema de produção e de consumo, dando apoio, né, à função de poder. E a gente vai falar mais para frente sobre identidade, mas só para antecipar que a Bader Savaia também vai defender o conceito de identidade como uma estratégia de regulação das relações de poder, né? Para ela, identidade é um conceito político ligado ao processo de inserção social em sociedades complexas. Mas isso a gente vai ver mais tarde em Bader Savaia, em identidade. É isso. Paramos por aqui hoje.